Abre aspas. Sonhar em procurar o desconhecido. Buscar o que é belo é a própria recompensa. O alcance de uma pessoa deve ir além de sua compreensão. Ou de que serviria o paraíso? Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 30 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com uma fala da personagem da atriz Sienna Miller no filme Z, A Cidade Perdida, Nina Fawcett, esposa do protagonista do longa, Percy Fawcett, famoso explorador britânico que, em sua obsessão por encontrar uma cidade coberta de ouro nas profundezas da Amazônia, virou ele mesmo uma lenda. Tema desta produção dirigida por James Gray e que é debatida por nós nessa edição. Além de Z, A Cidade Perdida, a gente fala neste programa sobre O Ornitólogo, filme do cineasta português João Pedro Rodrigues, que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Locarno. Em comum, os dois filmes da pauta têm a busca espiritual e por si mesmo de seus protagonistas em meio à natureza, longe da civilização. Cada um a seu modo, com objetivos e trajetórias bem diferentes, eles passam por jornadas de transformação que cruzam o limite da racionalidade. Z, A Cidade Perdida, estreou no começo de junho nos cinemas brasileiros. Além da Sienna Miller, o filme tem no elenco principal Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Tom Holland. Já O Ornitólogo, protagonizado pelo ator francês Paul Ramy, foi lançado nos cinemas no finalzinho de março e agora está disponível nos serviços de streaming Google Play, Vivo Play, iTunes e Now. Para falar dos dois filmes com a gente, nós convidamos mais uma vez o jornalista e crítico Marcelo Miranda, da revista Cinética. Desta vez, nós gravamos a conversa no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte. O podcast, você já sabe, tem a primeira parte sem spoilers e a segunda com spoilers. A gente avisa durante o bate-papo, mas você também encontra a minutagem em que cada assunto entra aí na página do podcast. Já vamos deixar você ouvir o debate, mas antes queremos agradecer aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas pelo apoio em nossa campanha de financiamento coletivo. Nessa semana que passou, nós enviamos o primeiro número da nossa newsletter para eles e também fizemos mais uma live exclusiva para eles no YouTube, na Central Cinematório. Nós convidamos você a conhecer a nossa campanha e todas as recompensas que oferecemos. Todas elas contam com conteúdo bem legal sobre cinema, produzido com carinho e dedicação pela nossa equipe. Acesse então cinematório.com.br, clique no link que está na capa do site, ou você pode ir direto em www.padrim.com.br/cinematório. Seu apoio é fundamental para que nós possamos fazer o Cinematório sempre com independência e isenção, preocupados unicamente em criar material que interessa a você, que ama cinema como a gente. Marcelo Miranda, seja bem-vindo mais uma vez ao Cinematório Café. Boa tarde, bom dia, boa noite, Renato, Raquel, é um prazer enorme estar de volta com vocês. Oba! Pois é, hoje a gente vai falar sobre dois filmes, A Cidade Perdida e O Ornitólogo. E esses dois filmes estão relacionados não só pela sua ambiência, né? São filmes que se passam no meio do mato, não totalmente, né? Principalmente o Z, mas que também falam sobre buscas, né? Buscas pessoais, existenciais, jornadas humanas. E a gente vai falar primeiro sobre Z, A Cidade Perdida, filme dirigido pelo James Gray, que estreou aqui no Brasil no comecinho de junho. Estreou muito mal, né, para variar, em poucas salas, rapidamente saiu de cartaz em várias cidades, mas que, como todo filme do Gray, né, Marcelo, você que, como eu, é um grande fã desse diretor, apreciador do cinema dele, é um filme que, assim como os anteriores, ver numa tela grande proporciona uma experiência
sem igual, né? Pela elegância com que o James Gray filma, belos enquadramentos, belos movimentos, né? Desenvolvimento de personagens também, que é um foco muito importante para o cinema do Gray. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que tem essa pegada do Gray, que a gente reconhece dos filmes dele, mas, ao mesmo tempo, é um filme meio estranho dele, né? Eu vou pegar pela ordem das coisas que o Renato comentou. Primeiro a estreia, né? Eu também achei meio lamentável como o filme estreou mal no Brasil, e é curioso porque ele claramente teve uma estreia de filme fracassado, né? Eu não sei como ele foi lá fora, eu não procurei saber. Ele, inclusive, no ano passado, ele vinha sendo postulado assim como Oscar, né, candidato. E ele estreou em poucos festivais internacionais, ele passou no New York Film Festival, alguma coisa assim. Não teve nenhum grande festival, né? Nenhuma grande carreira. Tem pessoas menos ligadas ao cinema, mais interessadas, que mal sabiam que ele tinha um filme novo para estrear. Então cheguei a comentar, gente, tem filme novo do James Gray. Falei, mas qual? Com alguns colegas. E mesmo durante a produção dele, ele trocou de atores várias vezes, né? Seria o Brad Pitt o protagonista, o Brad Pitt ficou só como produtor. Então é um filme que demorou, né, para poder ser filmado. O projeto começou junto com o lançamento do livro em 2009. Então o próprio James Gray estava envolvido desde o início, mas a coisa foi demorando para sair do papel. Aí acho que isso também dá acho que cai, né, um pouco assim, dentro das pessoas que estão envolvidas com ele. Assim, vamos resolver isso logo, vamos fazer esse filme, e do jeito que deu para fazer, lançou, né, infelizmente. E aí ele estreou aqui no Brasil em poucas salas, às vezes em salas de acesso mais difícil, né, fora dos centros, em salas mais afastadas, em horários estranhos e com muita cópia dublada, o que eu achei um pouco peculiar. Exato. Até não é um tipo de filme. A gente entende o circuito, é uma questão comercial. Mas é curioso porque eu não apostaria que a maioria das cópias do Z estreariam dubladas. Eu achei realmente estranho, curioso. Não é exatamente uma opinião. Já passou aquela febre do Robert Pattinson, né, que atrairia, né, um público maior. Não tem nada a ver. Ele não tem nenhum grande lance de... Enfim, e eu acho que ele foi um fracasso. Duvido que ele tenha sido muito visto. Na sessão que eu tava super vazio. Eu, curiosamente, vi o filme em Recife. Tava numa viagem de trabalho e fui ver lá. Tava super vazio. Imagino que isso tenha se repetido aqui, porque aqui, inclusive, estreou 3, 4 horários. Né? Agora, acho que... Quer dizer, não sei quando o ouvinte está escutando, mas nesse momento eu acho que ele está em um horário numa sala de Belo Horizonte, então ele está meio abandonado, né? Sobre o filme é isso, ele é claramente um filme com aquela elegância estilística do James Gray, né? Que é elegância diferente só de eficiência, né? A gente sabe que ele é um compositor de planos, ele é um esteta mesmo da imagem, né? E da atmosfera, trabalhando no universo natural, né? Na mata, no caso ali na Amazônia e tal. Por outro lado, é um filme também que fica um pouco só nisso, né? Eu, pelo menos, não tive uma conexão com ele tanto quanto eu tenho com os outros filmes do James Gray, né? Eu também. Acho que alguma paixão, algum envolvimento mais visceral que ele tem nos filmes anteriores, que a gente sente pulsar de cada plano, meio que não tá muito ali no Z. Não sei se foi uma impressão só minha. Não sei o que vocês acharam. Também tive essa mesma impressão, assim. A conexão com os personagens não foi tão forte, assim. Talvez também porque o tempo do filme, né, o tempo que se passa aquela história é muito longa, né? É um épico, né, praticamente, porque tem aquelas idas e voltas, né, dele para Inglaterra, para Amazônia. Exatamente. E aí parece que algumas relações ali, algumas coisas não foram bem desenvolvidas pra gente criar essa conexão. E é curioso isso, né? Porque uma das coisas que mais fazem a força dos filmes anteriores dele é uma conexão muito forte com os personagens. O Gray é um cineasta da ficção dramatúrgica pura, né? Um cineasta de pegada que a gente podia dizer clássica, né? E que cria envolvimentos do protagonista ao coadjuvante de 4, 5 cenas, né? Uma coisa muito, muito forte, muito bem dosada em cada momento que os personagens entram em cena. Nesse caso do Z, eu não sentia isso. Eu sentia que todo mundo em cena estava um pouco cumprindo uma função, sabe?
Então você tem o explorador que é cético no início e é crente depois. Você tem a relação pai e filho, que é algo muito forte do Gray. A família, né? Você tem relação marido-mulher também, de novo a família. E um pouco a relação do personagem com a história. Isso está muito presente no filme anterior dele, o Era Uma Vez em Nova York. Sim, sim. Né? Com a construção da história, né? A história aí com H maiúsculo, né? Você tinha o Joaquin Phoenix meio que construindo a história americana, explorando ali os imigrantes, e ele sendo também um imigrante, e agora você tem o Fawcett construindo a história, mapeando lá a selva e tentando descobrir um suposto paraíso perdido e tal. Uhum. Então é curioso que essa relação personagem-história não é tão bem estabelecida. Eu acho tudo um pouco apressado, por mais que seja um filme de 2h40, né? Ele é bem longo. Eu acho que talvez isso que a Raquel apontou, dele lidar com um tempo, uma linha de tempo muito vasta, tudo, apesar da duração do filme, me parece um pouco apressado. É tudo muito... A função tem que ser cumprida logo, porque, enfim, a gente tem muito tempo para cobrir e pouco tempo de projeção. Então eu tive um pouco de dificuldade de conexão. E não tô falando como fanboy, não. O James Gray, para mim, é um dos 4, 5 realizadores americanos em atividade que eu mais gosto, né? Colocaria na conta aí o Michael Mann, o Clint Eastwood, e talvez mais um, não sei qual. Se puder pôr televisão, o David Lynch. Que não dava para colocar antes, agora já dá para pôr de novo. Então é um cara que eu vou ver qualquer coisa que ele fizer. Mas e não é nenhuma questão de decepção ou frustração, também não passa por aí. É realmente um estranhamento de conexão, é como se um filme que passasse meio longe, assim. Eu também tive uma sensação parecida. Agora, a respeito de frustração, talvez isso aconteça com quem vá pela sinopse. Né, porque o que de fato começa ali da sinopse, né, que é a busca pela cidade perdida, depois de mais de meia hora de filme, né? Depois que ele vai na primeira vez na Amazônia, ele retorna e aí tem aquele discurso, né, aquela cena lá naquele clube, né, dos geógrafos, né, uma coisa... Uma sociedade. Uma sociedade, né, ali para aprovar a viagem. Né? Sociedade Geográfica Real. Isso. Olha aí, Raquel, por dentro dos meandros. Mas o filme, né, pela sinopse, ele começa ali, né? Antes é só desenvolvimento de personagem, né? Que eu sempre gosto. Esses filmes que começam depois de uma hora. Eu também. Isso é bacana. E eu acho que isso sim é muito James Gray, né? Essa despreocupação de ir ao ponto imediatamente, né? Então, sempre há um pouco essa tentativa de aprofundar as relações e como elas se estabelecem no plano, né? Na filmagem e tal. Então acho que, de fato, isso é uma característica muito boa do filme. E mais do que isso, né, Renato, da frustração, é quem comer a corda de alguns lugares que vendiam como o Indiana Jones da vida real. Exato. Né? Porque o Fawcett, né, se o ouvinte não ligou o nome à pessoa, é um explorador muito conhecido, já virou livro, filme, eu estava comentando aqui, história em quadrinho feita no Brasil, enfim, é um personagem historicamente fascinante, né? Então, um explorador, uma coisa meio Indiana Jones da vida real, né? Só que o filme não é um filme de aventura, é um filme de procura, de busca, de conexão, né? Eu tenho a impressão de que ele foi vendido como esse filme de aventura. Que você vai ver no IMDb, Wikipédia, né? Os sites assim, que listam, né, a ficha do filme, ele tá lá marcado como gênero aventura, cara. Só porque tem essa coisa da exploração, mas não é um filme de aventura. E se a gente pensar no sentido espiritual, é uma grande aventura, né? Mas é uma aventura interior, uma aventura de se embrenhar no mato em busca de algo que você não sabe o que é e tal. E não a aventura tal como talvez o grande circuito quisesse, né? Indiana Jones. Com ação, aquela coisa... perseguições e tal. Eu acho que o filme ele funcionaria muito bem numa sessão tripla com... Fitzcarraldo, não, uma sessão quádrupla com Fitzcarraldo do Herzog, com Aguirre do Herzog e com o Novo Mundo do Terrence Malick. Verdade. Com o Novo Mundo. Que tá aí um filme de busca espiritual, literalmente, né? Assim, e que, aliás, Caetano, eu gosto mais do que do Z, aliás, léguas de distância. Eu também indicaria pra ficar quíntupla, né? Isso, uma sessão o dia inteiro. Uma mostra, praticamente. O dia inteiro, uma mostra buscas espirituais. O Abraço da Serpente, de Cris Guerra. De que é isso? Ciro Guerra. Ciro Guerra. Eu não vi. O colombiano. Eu não vi. Ouvi falar. Sim, também me passou assim, a referência enquanto eu assisti ao Z.
Eu lembrei, mas são filmes de pegadas bem diferentes. Eu até gosto mais do Abraço da Serpente pela proximidade que a gente tem, a gente sente, até pelo fato de ser um cineasta colombiano que tem um contato com aquele lugar, né, com aquela ambiência, com aquelas buscas, né, que acontecem ali também. E aqui nesse filme eu sinto essa certa distância também desse olhar estrangeiro, sabe? Apesar da gente ter no filme um cuidado até de ter personagens falando em português fluente, né, que são pessoas da região mesmo, eu ainda sinto assim, esse meio olhar estrangeiro quando a gente vê esses diretores que já vieram filmar no Brasil, né, dessa coisa meio assim, estamos de fora, mas estamos vendo aqui, né, como é que funciona e tal, mas você não sente, mesmo a gente aqui, não indo a esses lugares, né, se embrenhando na mata e tudo, a gente sabe que esses lugares estão aqui perto. A gente tem essa proximidade, a gente sabe que eles estão aqui, faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura, né? Aí acho que quando vem alguém de fora, ascendência também, né? Sim. Acho que quando vem alguém de fora, assim como o próprio Gray, que não é um cineasta oportunista nem nada, mas ele mesmo admite em entrevistas que ficou até surpreso quando ofereceram o projeto para ele, né? Porque não tem nada a ver com o que ele vinha fazendo até então no cinema dele. Você sente isso, né? Um distanciamento, né? Aí acho que a frieza talvez venha disso também, que o filme, essa certa frieza que o filme possui. E você tem aí duas camadas de distanciamento possível, né? A primeira, distanciamento continental, e o segundo também, que o Fawcett era britânico. Então todas as relações que o filme cria são muito ligadas à história da exploração inglesa na região, no continente sul, né? Então também tem isso, um americano tendo que lidar ali com o imaginário inglês num território da América do Sul, América Central, aí depende da geografia. Então você tem duas camadas de distância. Mas enfim, fica essa dica aí para fazerem uma mini mostra de buscas, só para fechar aquela parte. O ator que faz o indígena no Abraço da Serpente, ele aparece nesse filme. Ah, é? Aham. Ele é um dos chefes de uma das últimas tribos que eles encontram. Tá. Ele é o chefe que ajuda ele, recebe ele. Então é uma aparição rápida, mas assim, a ligação eu tinha me lembrado desse filme enquanto assistia, né? E aí quando eu fui pesquisar, aí tava lá no IMDb essa trivia, assim. Aí eu falei, caramba, a ligação é muito maior do que eu Quer dizer, a gente já imaginado. tem aí um universo compartilhado. O universo compartilhado. Compartilhado. Falando em participação, a gente tem até o Franco Nero, né, cara? Gente, filme. que eu não sabia. Na hora eu olhei e falei, também. Parece o Franco Nero. E falando, ele é meio que um cara da um América, ali, né? Um barão ali da floresta de seringueiros ali, né? Explora borracha. Só confirmei mesmo no crédito, né? Não é nenhum segredo que ele tá, mas eu realmente não sabia. Eu também, na hora eu também não me dei conta. E nós temos a participação do Homem-Aranha, né? O jovem Homem-Aranha. Jovem Homem-Aranha, Tom que Holland. É tão jovem que não tinha bigode. Eles tiveram que usar um bigode falso. Vocês acreditam nisso? E ele continua não tendo bigode, né? Porque ele continua jovem. Tom Holland fazendo ali sua primeira exploração aventuresca. É bom lembrar que provavelmente as cenas com ele foram filmadas muitos antes dele, inclusive, ser selecionada para fazer o Homem-Aranha, porque esse filme já está feito há muito tempo e tal. Então você tem ali um vislumbre do Tom Holland pagando de bigodinho, né? Dando umas bigodadas durante o filme. Bigodinho falso. E o ator principal, cujo nome eu nunca consigo decorar, Charlie Hunnam. Charlie Hunnam. ele tá em cartaz aí com Rei Arthur, né? Do Guy Ritchie. É verdade. Que eu não vou ver porque eu aposentei o Guy Ritchie, eu não vejo filmes do Guy Ritchie mais. já deve ter uns 3 ou 4. Esse eu pulei também, cara. Esse ator, ele já esteve no prioridade. Nunca teremos. No nosso Por Ele Ela Entra em Coma. Ah, é mesmo? Ele é um belo Ele fez o Círculo de Fogo. Foi. Né? Do Del Toro. O Del Toro está na lista dos grandes seriados. Mas a gente estava até comentando, ele é um ator meio... Muito... não tem um carisma, assim, né? Não, eu acho que falta um sal, líder, ele tá um pouco com pressão baixa no filme. Assim. Ele realmente é muito bonito, ele tem uma presença de tela poderosa. E, curiosamente, eu não sabia que o Brad Pitt faria o papel. Mas ele me lembrava muito o Brad Pitt, especialmente no cartaz. É verdade. Eu olhava e falava, é com Brad Pitt? Não é com Brad Pitt. Eu acho que ele tem um biotipo que talvez eles quisessem... Eu não sei a cara do Fawcett, talvez o biotipo fosse do Fawcett, né? Não sei. Mas ele tá aí no Rei Arthur, quem viu o Rei Arthur é ele.
E eu acho que ele é muito pouco expressivo. Eu acho que o personagem já é um pouco inexpressivo, o que em si não é um problema, mas não ajuda na conexão. E o Robert Pattinson, que tá lá disfarçado, porque se você não souber que é ele, difícil deduzir. E eu também acho um personagem que é uma figura importante pro enredo, mas é um personagem que eu acho muito mal trabalhado no filme. Sim, eu também achei. Ele é bem apagado. Né? Ele é um exemplo desses coadjuvantes que o filme parece não se importar muito que ele esteja lá. Ele é meio bucha, sabe? Ele tem algumas funções ali de diálogo e tal, mas ele aparece quando o filme precisa dele, ele é dispensado quando o filme não precisa dele. Tá de boa, e vamos adiante, sabe? Se ele não estivesse ali, a gente não perceberia. Faria pouca diferença também. E tem a Sienna Miller, né? Sim, Sienna Miller. Sim, a personagem, aliás, bem mais forte do que a do Robert Pattinson, por exemplo. Thanks God. Mas me incomodou um pouco, até depois o que a Raquel acha, a inserção de um certo discurso no filme que é anterior ao próprio tempo. Uhum. Aquele diálogo que eles têm em relação a ela querer ir, apesar dela ser mulher, e a gente sabe que naquele período ali as mulheres eram relegadas ainda mais à marginalidade, né, e tal, não podia fazer nada. Tal. Me parece que aquele discurso que ela faz para ele é muito um discurso do século XXI, que eu não conseguia ver muita naturalidade dele sendo dito para aquele cara ali naquele momento. Eu gostei assim, quando no início ela dava os indícios de como ela estava um pouco incomodada, por exemplo, com a roupa, sabe? Quando eles iam naquele baile, que aí ele fala pra ela, poxa, a gente tá atrasada, ela, mas eu tenho que vestir essa roupa desse jeito, assim. Então, pra mim, isso é crível, assim, sabe? Porque é uma roupa muito desconfortável, especialmente pra mulher, né? Mas eu acho que nessa parte onde ela quer ir pra exploração, e que ela diz que estudou, inclusive, que ela tem conhecimento e tal, eu também achei um pouco forçado, assim. Porque ela me pareceu muito moderna. Muito moderna. E talvez, realmente, nessa época, assim, seria um pouco complicado da gente, sabe, conseguir conectar que é verossímil, porque se ficasse assim mais nas sutilezas, igual ele começou a fazer, pra mim tava tudo bem. Aí quando ela tem aquele rompante assim de eu quero trabalhar e com você e tal, eu acho um pouco exagerado mesmo. Assim. Na verdade, eu acho exatamente, queria ouvir por isso, porque não sei se só eu por ser homem, não sei, mas me pareceu muito inserido como apropriação de pauta, sabe? Assim. Sim. Pô, a gente vai ter uma personagem feminina, ela é forte, é uma atriz forte, e a gente precisa colocar ela numa posição empoderada. O que é absolutamente legítimo, na verdade necessário. Só que como tá no filme, me parecia muito jogado. Vou dar um exemplo para fazer um contraponto. O filme novo, o filme recente que foi exibido aí do Terence Davis, sobre a Emily Dickinson. Além das Palavras. Além das Palavras, que é exatamente isso. A poeta, numa sociedade absolutamente machista e misógina e tal, ela tendo que se lutar contra isso, e o filme trata isso de uma maneira brilhante, não sei se vocês viram. Eu não vi. Mas tudo ali parece muito bem colocado para colocar a personagem, e provavelmente a Emily Dickinson como era, como essa figura de resistência contra tudo e contra todos na pior época possível para ser uma mulher poeta, sabe? Então, e é um filme de 2h20, então tá 2h10. Tá tudo ali. Eu iria mais. Eu diria que a Diana, no filme da Mulher Maravilha, tá mais bem trabalhada nessa relação entre a figura dela causando um certo assombro numa sociedade masculinizada, não vou nem chamar de masculina, porque é sacanagem, do que a personagem da Sienna Miller, sabe? Eu achei aquilo um pouco na verdade, exploratório de uma pauta do momento. Assim, a pauta do momento, vamos colocar. Pega bem, sabe? Ali no filme fazer isso, eu não sei. E não é bem explorado, assim. Ela tem esse rompante e depois disso... acaba, né? Acaba. Isso não então, volta. Assim, não tem esse confronto dela com a sociedade em si, assim. Tem ela lá tentando ver o discurso dele, né? E aí eles falam, não, você não pode, que aqui o lugar de mulher não era aqui. Permitido, né? Não era que permitido, a mulher então, participasse. Mas assim, clube. não vai muito além disso, né? Agora, eu li numa entrevista do próprio James Gray, ele falando sobre essa personagem, né? Sobre a Nina Fawcett, que
ela era uma mulher bem independente mesmo, pelo que ele pesquisou. Que ela tinha... Independente. Né? Ela tinha essa coisa de... Ele diz assim, que a família, pra época, era como se fossem os hippies, sabe? A família do Fawcett. A família do Fawcett, que eles estavam bem à frente do tempo, assim, eles queriam uma coisa mais livre mesmo, né? Buscas mais ambiciosas do que o que a sociedade colocava como padrão. E que a Nina, ela era poliglota, ela era do movimento sufragista, ela tinha essa coisa, sabe? Então, isso aí poderia ter sido mostrado, sabe? Talvez a questão que... O movimento sufragista, por exemplo. Talvez a questão que a gente está tentando chegar e não consegue é que é de texto. Sim. O texto dado a ela, ele é um pouco ingrato, eu acho, sabe? Ele é um pouco coitadismo, que talvez vá contra a própria figura que o Renato está descrevendo, né? Então, sim, a Nina, né? É verdade, pode ser mesmo. Mas, enfim, é uma coisa que eu tô pontuando, eu não tenho certeza sobre isso. Porque, pra mim, o problema tá nessa cena, que ela quer ir trabalhar com ele, e ele poda ela completamente, fala, não é lugar de mulher, você tá louca, eu vou ter que cuidar de você lá, tipo assim, né, colocando todo o machismo dele acima de qualquer pensamento racional sobre assim, não, ela é capaz, ela tem estudado e tudo. E aí, o meu problema é que, a partir disso, pronto, sabe? Ela vai pro seu devido lugar, na visão do filme, né? E aí não se fala mais disso, assim. E é bom lembrar da cena que ela não vai por um corte, né? Porque ela diz, eu vou, corta, ela não tá. Está. Isso não é nenhum spoiler, gente, não se preocupe. é por um corte, cala a boca aí, vamos pra expedição. Eu acho que tá meio deslocado, assim. Eu senti isso também. Mas eu vejo que já é uma preocupação do diretor em colocar isso. Isso eu acho positivo. Porque ele poderia nem ter pensado nisso, né? Poderia simplesmente ter escolhido que ela é a esposa e ponto final. Talvez ela apareça ali no fundo, né? Claro. Pois é, então eu já acho positivo de ter pensado sobre isso, de ter tentado trabalhar de alguma forma. Porque... E ele também assina o roteiro, né? O roteiro é do Gray também. Isso é legal, né? Eu acredito que ele tenha trabalhado junto com a Sienna, sabe? Pra construir essa personagem, assim. Isso tá nos outros filmes, né? Ele sempre trabalha bem os arcos dramáticos das personagens femininas, né? Sim. Desde o primeiro, que tem a mãe, né? E depois os personagens vão ficando mais fortes nos filmes, né? No caso, o Amantes tem duas personagens que deixam o principal lá no meio. E não Era Uma Vez em Nova York, toda a trajetória ali da personagem da Marion Cotillard, né? Tentando de novo enfrentar aquele mundo ali, que além de imigrante, ela ainda é explorada. É legal. James, eu acho que ele fica atento, né? É importante. Sim. E seria importante também, não sei, talvez ter adicionado alguma outra mulher com quem ela pudesse conversar, sabe? Que ela fica muito isolada? Assim. Sim, é sempre... Os filmes tendem a isolar a mulher, assim. Não coloca ela junto com uma outra, com quem ela possa conversar de outras coisas, sabe? Eu concordo, mas não querendo justificar isso acontecer no filme, mas por esse fato, né, que o James Gray coloca, de que ela era uma mulher bem à frente, assim, talvez ela até se sentisse deslocada dentro da sociedade e fosse mais solitária mesmo. Não sei. Mas de fato eu concordo com você, que tem essa tendência mesmo nos filmes, né? Isso também pode ser visto como um problema desse, né, que a gente está falando agora. E só ainda falando um pouco, né, do elenco, a gente está falando aqui dos atores, a gente tem também o Ian McDiarmid, né, o Imperador Palpatine. Como não reconhecê-lo? Com sua papuda, né? Uma das raras vezes, né, que a gente o vê fora de Star Wars, né? Apesar dele ainda ser o Imperador Palpatine no filme, né? Sim. Aquela coisa misteriosa, você não sabe se é bom, se é mal, assim. E ele fala, a boca dele parece de um fantoche, né? Ele fala uma coisa assim, meio desenhada, é engraçado. E ele fala pausado, dá uma força a algumas palavras. É verdade. É um baita ator. É uma presença que belo ator. Preenche, né? Você teve contato com o livro do David Graham? Não. Que eu achava que era um livro ficcional, mas não. É um relato não ficcional a partir das pesquisas que ele mesmo fez. É um livro-reportagem. É um livro, tipo livro-reportagem. Ele, inclusive, foi à Amazônia
atrás de indícios, né, do que poderia ter acontecido com o Fawcett. E ele encontrou novas evidências, cara, de como que ele morreu e tudo. Olha, ele fez um trabalho bem... Trabalho de verdade. Ele também é um explorador, né? É um Indiana Jones do mundo real. Aliás, eu Mas gosto fantástico, disso, eu gosto no filme, assim. De passar pra gente esse espírito da pessoa que quer buscar coisas novas, que tem mente aberta. Que aquela sociedade lá, por mais que fosse uma sociedade, né, pra descobrir coisas novas, eu achei todo mundo muito cético, sabe? Homens brancos, assim, meio pedantes e que estão, sabe, com suas crenças, enfim. Ele era o único que parecia que estava com a mente de fato aberta para descobrir as coisas. E eu gosto desse espírito que o filme passa, assim. Essa coisa da paixão pela exploração, sabe? Sim. Mas eu imagino que o livro deve ter mais essa coisa mais detalhista, né? Sobre as buscas, sobre a vida do Fawcett e tudo. Porque o filme, pelo que o próprio Gray fala, o que interessou de fato nele foi a questão dessa busca pessoal mesmo do Fawcett, né? De tentar ser reconhecido, de tentar consertar a família, né? Que de certa forma o pai dele, que era alcoólatra, né? Endividado e tudo, fez dar errado. Então a gente percebe no início do filme que tem essa questão, né? Dele querer ser um exemplo para os filhos, né? Querer ser integrado àquela sociedade ali dos geógrafos, né? Fazer parte de um grupo, ser reconhecido. Então acho que isso é o que interessou mais de fato ao James Gray e é o que está mais presente no filme. Por isso que não tem essa sensação de ser de fato um filme de expedição, um filme de exploração. Né? Inclusive, eu não sei os detalhes históricos, mas o Fawcett fez muito mais incursões na Amazônia do que tá. No filme acho que são 3, mas acho que fez 8. Muito. Aí o Gray escolheu dar uma comprimida nisso até por isso, para poder desenvolver mais cada uma delas, né? Senão ele ia ficar num vai e volta interminável. De certa forma, o que ele fez foi ficcionalizar, né, o livro, né? Isso é interessante. E fazer desse personagem um personagem dessa busca, né? Dessa coisa um pouco etérea, de ir até um continente desconhecido. Mas pro finalzinho aqui do podcast a gente volta ao filme e a gente comenta algumas coisas mais específicas sobre as cenas, principalmente no último ato, né? Então, por enquanto, vamos deixar aqui o Z de molho e vamos falar sobre o nosso segundo filme, que é O Ornitólogo. A começar por quantas pessoas sabiam que era um ornitólogo? Que é um ornitólogo, né? De fato. O ornitólogo que é o observador de aves, né? Que é uma palavra eu já acho que você devia ter feito um concurso. Quem adivinhar, quem dissesse sem pesquisar na internet ganhava, sei lá, um pássaro. Pois esse filme... O Cinematório oferecendo papagaios para os ouvintes. Que é uma coprodução, né? Portugal, Alemanha e Brasil. Brasil também participa, eu acho que né? tem. Portugal, França e Brasil. Portugal, França e Brasil. Quem é o lado brasileiro do filme, enquanto conversamos, eu vou aqui e é olhar nos meus dirigido arquivos. Pelo João Pedro Rodrigues. É o primeiro filme que eu e a Raquel assistimos desse diretor, que está em seu 5º longa. E eu queria que o Marcelo interrompeu um pouquinho sua pesquisa, Marcelo, só para início de conversa aqui, você falar um pouquinho do que você conhece, né, da obra do João Pedro. Os outros filmes dele, algum foi lançado comercialmente no Brasil? Eu não sei. Isso é uma desinformação minha. Com certeza passaram. Mas foi lançado, eu não sei. Eu acredito que não, mas eu realmente posso estar enganado. Dos 5 eu só vi 3, incluindo o Ornitólogo, não vi todos. Ele tem 5 longas e vários curtas, é um realizador bastante rodado no circuito de festivais no mundo. E o Ornitólogo, pelo menos dos que eu vi, é o filme mais aberto dele, né? Mais etéreo, rarefeito, né? Um filme, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Eu conheço dele O Fantasma, que é o primeiro longa, eu não me lembro o ano, mas é no começo da década de 2000, depois a gente confirma a data. E eu vi Morrer como um Homem, que é um filme para mim muito marcante, forte a beça, e nenhum deles tem uma relação muito direta com o que a gente vê no Ornitólogo. São todos filmes muito fixados em personagens, né? Filmes de corpo mesmo, figuras que circulam
pelo filme e cumprem algum arco dramático delimitado ali, mas nunca um arco dramático de enredo puramente, né? De desenvolvimento, né? Continuação, conclusão. É muito focado numa atmosfera de estranhamento, né? É sempre assim, os filmes dele são esquisitos, no melhor sentido do termo, e lidam com personagens que a gente identifica muito fácil, são figuras comuns do dia a dia. No Fantasma é um cara que trabalha com lixo, no Morrer como um Homem é uma transexual, mas as voltas com situações que ultrapassam o nosso sentido lógico, né? Parece que a gente está falando aqui do David Lynch, é um pouco menos, mas o Ornitólogo talvez desses é o que mais vai fundo nessa coisa um pouco onírica. Por isso que os filmes dele são difíceis de falar sem ver, né? Não basta só a sinopse. Mas é um realizador da atual safra portuguesa, um dos grandes nomes. Ele é muito jovem, ele é de 66, então ele está aí com 50 anos. E ele está aí nessa geração do Pedro Costa, na geração do Miguel Gomes, né? Como esses talentos portugueses de cinema independente, né? Muito pouco vistos nos seus próprios países, mas muito reconhecidos fora. No Brasil, inclusive, mas poderia ser mais. Inclusive a gente vê na própria crítica aqui no Brasil uma busca, né, por esses filmes desses cineastas portugueses dessa geração, né? A gente sempre teve o Manuel de Oliveira como referência, né, do cinema português, mas a gente vê cada vez mais a presença desses cineastas, né, sendo discutidos aqui no Brasil, em mostras, né, e tudo mais. Acontecendo, né? Belo Horizonte teve ano passado uma retrospectiva do João César Monteiro, que é um realizador já de uma geração anterior a esses que a gente está falando, mas de importância bem grande. Então é bom ver eles voltando, né? Assim, voltando porque estão lá nos anos 90, nos anos 80 e morreram na praia, né? E agora essa geração aí, que na faixa ali dos 50 anos de idade, aparecendo cada vez mais, né? E tendo filmes estreando, né? O Ornitólogo, né, estreou no Brasil, então assim, estreias pequenas, discretas, mas pontuais. Eles vão estar lá na lista dos filmes do ano. O Ornitólogo, se eu não me engano, ele passou dentro do projeto da Sessão Vitrine. Isso. Não foi? Isso, salvo engano, isso mesmo. Depois ele teve aqui em BH no Humberto Mauro, Passou Batido. Né? E agora já está disponível em On Demand, né, nos serviços aí, nas plataformas digitais. E ele é um então filme não tem desculpa para não ver, mesmo, né? Ele tá bem acessível, né? E ele é um filme que ganhou um prêmio, acho que de direção no Festival de Locarno. Isso, né? Isso. Um ou dois anos depois que o Pedro Costa tinha ganhado o mesmo prêmio com Cavalo Dinheiro. Então, o cinema português chamando muita atenção aí de Locarno, né? Que é um dos grandes festivais de cinema autoral no mundo hoje. Outra, eu falei que tinha essa relação, né, com o filme do James Gray, de se passar no meio da floresta, né, no meio do mato, dessas buscas, mas tem uma outra relação, porque me parece, e você me confirma, baseado nos filmes que você já viu, tá? Que é a primeira vez que ele filmou totalmente assim, fora de ambientes fechados, em locação externa o tempo inteiro. E se a gente pensar que para o James Gray também foi uma experiência de primeira vez, assim, né, de estar filmando longe de Nova York, num lugar estranho, né? Então também tem uma certa conexão. É verdade. No meio do mato, do que eu vi, definitivamente é o primeiro. Ele filmou ali na fronteira com a Espanha, né, de Portugal com a Espanha, numa região que, segundo o próprio João Pedro, existem essas espécies raras de aves, né? Então, os ornitólogos de verdade, eles costumam ir para esses lugares para observar essas espécies que estão longe, né, da civilização. E que lugar, hein? Que lugar, né? Meu Deus. É verdade. Aquelas primeiros 20, 15 minutos do filme são inacreditáveis, né? É em scope? Eu acho que sim. Pelo menos lá no Humberto Mauro estava a tela toda, né? Fico muito impressionado. A gente tem a sensação de estar lá, né? Assim, impressionante o lugar. Verdade. O som também é muito bem trabalhado, o som da natureza. Exatamente. Assim. Adoro esses filmes que tem o som da natureza dessa forma, sabe? Tá linkado, tá, gente, aí na página do podcast, algumas entrevistas, tanto com o James Gray como o João Pedro. E numa dessas do João Pedro, ele diz que ele queria ser ornitólogo quando era criança, antes de ser cineasta, né? Ele chegou a estudar biologia, inclusive, então
cumprindo o filme partiu disso, cara, né? Isso é bem curioso. E tem também essa questão da religiosidade, né? Presente ali na figura do Santo Antônio de Pádua, que já havia sido tema de um curta dele, e que agora ele subverte, né, a história desse santo, porque tem relações, né, do protagonista, da trajetória do protagonista com a história desse santo. Mas mesmo que você não conheça, né, eu fazia ideia de qual que era a história desse santo, você aproveita o filme assim mesmo, não tem essa necessidade de ter essa bagagem para você fazer essas relações. Depois que você fica sabendo, inclusive vai atrás, né? O filme te estimula a querer buscar as referências. Que são referências não de esperteza, são referências de relação de espaço, né? Como se dá a trajetória daquele personagem. E você fica muito curioso de saber, mas que mundo é esse que ele está habitando, que ele está circulando? É um mundo, é um universo, né? O filme cria mesmo, ele quase abre um portal para esse mundo meio espiritual, meio da fé, mas não da fé cega, né? Mas dessa fé de entidades de uma certa cultura divina, né? Eu acho que o filme tem essa atmosfera de estranhamento muito, muito simbólica e ao mesmo tempo muito pé no chão, né? Um simbolismo que não é puro simples fetiche, mas é um simbolismo de relação. Assim. É um filme que é até ruim, né? A gente está falando sem spoilers agora, mas é até ruim você comentar algumas coisas para não estragar a experiência de descobrimento mesmo, né? Do que você vai encontrar nesse filme. Então, vou até evitar falar alguns termos aqui para quem ainda não... Alguém está indo a esse filme pela primeira vez, né? A gente está apresentando esse filme para a pessoa não já ir esperando alguma coisa, porque é legal você ir e se surpreender. Né? Não, completamente. O próprio filme é assim, né? É outro filme que sinopse não cola. Não, né? não cola. E é um filme que... Isso que o Renato está descrevendo, né? Ele próprio se estrutura assim, né? Como descoberta, né? A cada novo lance, um novo caminho e uma nova pergunta na sua cabeça. Exatamente. É uma descoberta do personagem, de si mesmo e daquele espaço ali, uma descoberta nossa, junto com ele, né? Uma jornada que a gente segue junto, assim. O ator é o tal do Paul Ramy, eu não sei se pronuncia assim, eu acho que ele é francês. É francês. E o filme tem uma participação do próprio João Pedro Rodrigues, não vou dizer quem, porque seria um spoilerzinho, mas é muito legal esse ator, né? Ele também tem uma presença física poderosa, né? Um cara que você realmente não consegue parar de ficar olhando, tanto ele como ator também, e como essa figura meio fotogênica, meio forte no filme, né? É o corpo, né? O corpo dele é muito bonito e imponente, assim. Vai entrar na nossa lista. Como não? Como não? Quem nunca? Mas uma coisa também que é interessante de notar sobre esse filme... Aliás, outra relação, então, com outro filme também, né? A lista... Por ele entra em coma. É verdade. Por ele eu entro em coma. É que a função do ornitólogo, né, que é observar as aves, a gente tem também nesse filme o contrário, que as aves observam o personagem, né? A gente tem aqueles planos subjetivos das aves que são... Muito incríveis, né? Tem uma visão contrária, e eu só me lembrava de planos subjetivos tão bons no filme do Dario Argento, Terror na Ópera, que tem um longo plano subjetivo de um corvo, que é maravilhoso, e aquilo ali me remeteu muito a isso. Legal. E te revelam ali algo, né, que você fica até em dúvida, assim, que eu não vou poder falar muito, que é spoiler. Mas essa visão te revela algo que depois que você vai trabalhar melhor, assim, que até então você fica um pouco na dúvida e tal. Verdade. Agora, só antes da gente abrir aqui para spoilers, porque realmente está muito difícil comentar outras coisas. Esse, inclusive, é impossível. Mas, por exemplo, eu estava falando dessa questão da religiosidade, né? Essa relação de sagrado e profano. Também nessa entrevista que eu colei o link aí para vocês, o João Pedro ele fala que ele não é religioso de forma alguma, mas que fascina nessa questão da religiosidade a forma como algumas pinturas retratam os santos e que ele observa uma certa
erotização desse santo, sabe? Nas pinturas, nos traços e tudo. Eu sempre achei isso. E tanto é que ele leva isso pro filme por causa dessa inspiração, sabe? Tanto é que o São Sebastião, ele é ícone gay, ele é ícone, sabe, da cultura gay, assim, porque ele tem aquela figura de estar seminu e é jovem, também com corpo escultural, amarrado e com flechas. E só um tapa-sexo ali. Só aquele paninho, proteger assim, E que, inclusive, o diretor, ele usa dessa imagem pra ressignificar no filme. É verdade. Porque tem a cena dele amarrado e tá na mesmíssima posição de São Sebastião. Quando era criança, e a gente tá em Minas, né, e a gente vive muito a cultura cristã, né, sempre que eu via essas pinturas na casa de tia, parente e tal, eu como criança ficava pensando, gente, tá pelado, né, assim, e naquelas posições, as coxas grossas, eu ficava pensando que aquilo era estranho, eu criança. Hoje a visão é outra, a visão é tipo, não, tá claramente erotizado. E o João Pedro usa isso com muita consciência, né? Esse imaginário erotizado dos santos. E essa questão do sagrado e profano que o Renato está citando da entrevista também está bem presente nos outros filmes. Né? Se dá para fazer uma relação muito direta entre eles, é essa questão do pecado com a culpa, com uma certa liberdade do corpo, misturada à pressão social do que se pode ou não fazer com o corpo e tal. Ele só muda os ambientes e as relações simbólicas. Mas o morrer como homem é isso, o fantasma é isso também. Massa. Aliás, eu sugiro a pesquisa sobre as representações de São Sebastião nas artes. Porque é incrível, assim. Tanto do renascentismo, que já tem essa coisa da erotização, no barroco, mas principalmente na Renascença, mas também na arte moderna, assim. Tem artistas atuais que fazem representações muito bacanas, assim, que tratam dessa coisa ligada ao erotismo, sabe? Inclusive, a gente está gravando numa mesa que tem uma pintura do Tintoretto, que representa a crucificação de Jesus, e Jesus está seminu com uma mantinha ali, tapando as vergonhas, para usar um termo do Pero Vaz de Caminho, enquanto tá todo mundo ali meio impressionado, inclusive um cachorrinho. Então você vê, eu acabei de dizer, a gente tá em Minas e tal, não deu outra. Né? Na nossa mesa tem uma reprodução, né, de uma pintura. Assim. A gente vai ter que tirar a foto dela. Onipresente. É uma exposição que está tendo em Belo Horizonte, e por isso que a gente tá comentando. Mas é muito curioso que seja justamente uma representação da crucificação. De fato. Né? Essa coisa do sofrimento também, sabe? Do martírio que tá dentro do cristianismo, assim, do autoflagelo, sabe? Como extirpação da culpa e do pecado, assim. Que a gente pode fazer uma ligação com o prazer pela dor também, sabe? Acho que ele trabalha muito isso no filme também. Vejo também, concordo. Bom, agora nós vamos abrir para spoilers, mas antes vou deixar só uma comparação que o crítico Eric Kohn, da IndieWire, fez a respeito desse filme. Ele diz que o ornitólogo sugere o que poderia acontecer se o Apichatpong, o Erasetakul, refilmasse Um Estranho no Lago, do Alain Guiraldi. Excelente! Bela relação. Então, para quem já viu, né, quem conhece o cinema do Apichatpong, principalmente o Mal dos Trópicos, né, que se passa no meio do mato, né, quase sua totalidade, e quem já viu Um Estranho no Lago, né, pode pegar essas duas referências aí para formar uma ideia do que é o ornitólogo. Exatamente. Boa. Então tá, gente, se você não viu o Ornitólogo, né, dá aquela pausa, marca aí o tempo, né, do podcast, para você depois voltar aqui e escutar a gente comentando mais algumas cenas dele. Agora, caso você não tenha visto, mas quiser continuar ouvindo, não vai perder a experiência não porque o filme é uma viagem. Total. E depois que a gente acabar de falar aqui do Mal dos Trópicos, do Ornitólogo, né, a gente volta pro Z pra gente fechar a conta, tá? Só pra gente não quebrar aqui o ritmo que a gente já tá falando desse filme. Então,
Voltando aqui aos paralelos, né, com a vida do Santo Antônio de Pádua e do protagonista do filme. O nome de batismo do Santo Antônio de Pádua era Fernando, que é o nome do personagem. O Santo Antônio, ele também sofreu um acidente com uma embarcação enquanto ele fazia uma missão na África, né? E ele também ele diz que ele morreu por causa de uma doença misteriosa. E o personagem aqui, ele sofre aquele acidente com a canoa e a gente descobre que ele precisa tomar uns remédios, né? É um dos apelos dramáticos do filme. Tem essa pessoa com que ele se comunica pelo celular, né? Isso. Sim. Que é a única ligação que você tem assim com um mundo que tá fora daquele surrealismo ali, meio realista. A pintura mais famosa, né, de Santo Antônio de Pádua, ele tá com o menino Jesus nos braços. E aqui ele, em um certo momento do filme, ele também está com Jesus nos braços. Exatamente. É como se fosse uma alegoria, assim, né? Totalmente. Uma reimaginação da trajetória desse santo, né? Também tem essa questão dele pregar para os peixes. Essa questão dessa relação com os demônios também, né? Que tem aquela cena ali na floresta, aquelas pessoas vestidas, um certo ritual que está acontecendo ali também. E o Santo Antônio também tinha essa coisa de rezar, né? Para expulsar os demônios das pessoas, um certo ritual de exorcismo, alguma coisa assim. E eu acho muito impressionante que elas são asiáticas, né? As duas meninas. Sim. Que o filme dá uma desviada de rota ali. Começa um outro filme, parece, até elas encontrarem ele. É verdade. Acho aquilo muito interessante, muito surpreendente. Assim. Ali é o primeiro momento que eu assim, sem saber de nada do filme, falei assim, mas as coisas já estão, né, se transformando. Tô vendo Twin Peaks aqui, né? Que é isso? Total. Aí viram uma coisa de crime, né? Que elas meio que sequestram o cara, amarram ele ali. Vira um suspense, assim, você não sabe o que vai acontecer com ele. Essa hora que ele tá amarrado, a Raquel falou dessa referência, né, do São Sebastião, mas que eu não fiz nenhuma ligação, porque eu não tinha, né, essa imagem na minha cabeça, nunca tinha visto, não vi até o momento. Ela tá falando aqui. Porque eu já estive um mês no pensionato de freiras. Eu já devo ter até visto, mas eu não fiz a relação porque eu não liguei o nome do santo, né, à imagem. Mas na hora, o que me lembrou foi mais essa questão da bondade, né, do BDSM. Mas também. Que ele se excita ali na hora, sim, né? Sim. Ele tá amarrado e ele se excita, né? Mas aí é que tá, eu acho que tem a ver Ele relaciona diretamente as coisas. Essa coisa do sagrado e do profano, né? Sagrado do profano. Subverter, né? A erotização da imagem do santo. Da religião. Evocar que as pessoas se sacrifiquem, sabe? Para poder conseguir perdão dos seus pecados. É como se a religião, de certa forma, gostasse, sabe? Desse sacrifício, desse sofrimento, como se a gente tivesse passado por esse sofrimento. Eu acho que ele conseguiu amarrar muito bem, assim, uma imagem, sabe? E tem essa coisa também de estar muito atrelada à cultura queer, né? Porque não tem é sabido que o São Sebastião, ele tem essa força na cultura queer, assim, na cultura gay. E, logicamente, ele não usou isso de forma aleatória, porque tem toda essa questão da sexualidade dele também, do próprio encontro com Jesus, né? Que ele tá buscando. E esse é um outro elemento também. Todos os filmes dele têm uma presença e uma relação muito forte com as relações masculinas, né? Então os personagens ou são gays ou transexuais ou se envolvem com homens, enfim. Essa é uma questão muito forte no cinema dele, e não como elementos de enredo, mas como mergulho na relação corpo, profano, sagrado, espiritualidade, conexão, que tem uma sequência incrível no filme do encontro. É Jesus, né? Aquela é uma representação de Jesus, que é incrível, né? Ele meio que tropeça no cara e logo eles já estão se pegando. É uma sequência muito impressionante e muito forte no filme. No Morrer como Homem é isso, o fantasma também está muito presente, assim. E aquela imagem, assim, que quando ele vê o Jesus está mamando, assim, leite na cabra, assim. Incrível, aquela imagem é muito impressionante. É impressionante aquilo, assim. Isso é tão impactante, isso fica na cabeça da gente, né? Me lembra muito, assim, porque eu estive vendo algumas coisas do Buñuel que eu não conheci, então me lembra muito
esse impacto da imagem, assim, por si só. Eu gosto bastante disso. Aí vai acontecendo essa sucessão, né, de eventos estranhos. Ele encontra aquelas pessoas vestidas ali com aquelas fantasias, né, no meio ali naquele... Primeiro ele encontra um lugar, né, que é onde aconteceu aquele ritual, né, e depois aparecem essas figuras correndo e gritando. E aí, nesse momento, você já está assim, né, já se solta, né, de qualquer pretensão de entender, assim, o que está rolando, né? Você vai no fluxo. Carnaval, assim. A galera tá fantasiada. Carnaval, mas tem uma coisa meio de um ritual de alegria, um pouco de expiação, né? Sim. Liberação, isso, sabe? Exatamente. Mas aí na hora que apareceram as Amazonas, eu falei assim, cara, né? Aí aquela hora as Amazonas, minha mente se explodiu. E é lógico que eu fiz a ligação com quem? Mulher Maravilha. Não. Mulher Maravilha, Diana. Porque assim, inclusive, eu acho, porque na história da Mulher Maravilha tem a ver com a mitologia grega, né? Então eu acho que, assim, tem essa ligação ainda. Assim, claro que a Mulher Maravilha, né, pega um pouco e transforma numa mitologia super pop. Mas eu adorei, assim, porque as Amazonas, elas têm uma representatividade muito importante pro feminino, assim, que é essa questão da independência, sabe, da mulher, a autoconfiança mesmo. E na própria mitologia, assim, elas representam isso, assim, as mulheres que não precisam estar com os homens, assim, são completamente independentes mesmo. E são caçadoras, né? E elas se relacionam com homens só para reprodução, mais nada, assim. E nas minhas pesquisas, o que eu achei mais incrível, gente, é que há indícios de que existiu uma sociedade de Amazonas, assim. Existiu uma ilha paraíso. Olha. Existiu, eu até notei, porque eu achei sensacional isso. Achados arqueológicos de 98 mostraram que essas mulheres amazonas podem ter de fato existido, porque os pesquisadores, eles acharam túmulos que tinham mulheres com armaduras, e eram 25% desses túmulos eram de mulheres com armaduras, e os homens desses túmulos estavam com as crianças. Uau! Eu achei isso incrível, bem porque e além de estar com a armadura, também tinha arco e flecha, e segundo as pesquisas, elas tinham as pernas um pouco arqueadas. O que a gente interpreta que elas provavelmente andavam muito a cavalo, assim. Então, cara, são indícios de que essa sociedade matriarcal realmente existiu. Tem que se fazer uma versão do Z em busca das Amazonas. Sim, verdade. Não é? Sim, expedição. Muito. E na hora que as Amazonas aparecem é quando se eu não me engano, é quando há a primeira troca, né? Que o João Pedro aparece como ele faz um personagem. Ele aparece ali. No lugar do Paul Rami. Exatamente. Né? Coisa Aliás, muito louca. Eu não tinha me tocado disso, mas ele dubla o Paul Rami desde o início do filme. Desde o início. Tem uma coisa. Eu também não tinha me tocado Eu também, eu nisso. fui saber depois em crédito, olhando e tal. E pra mim era a voz do ator, assim. Ele fala que, assim, que ele gosta disso, que é como se ele estivesse dentro do personagem o tempo inteiro, entendeu? E só no final que ele sai, né? Que ele se revela. E falando em revelar, que eu tinha falado da visão dos pássaros, é quando a gente percebe que os pássaros estão vendo ele como ele é, entre aspas, né? Exatamente. E eu gosto muito do fim mesmo, né? Daquele momento em que eles vão caminhando, assim, pro fundo do plano, e tudo parece que meio que volta ao normal, mas não vai aparecem ser mais normal, as asiáticas. Exatamente. Oi, Antônio! Mas nunca mais. Aquilo é muito engraçado. E aí o filme termina e você fica, oi? No melhor sentido, né? Verdade. E sai um pouco ainda naquele clima meio onírico, meio olhando. Eu olhava pra rua e pensava, gente, ainda tô naquela mata, sabe? Coisa meio mágica mesmo. Sim. É um filme e eles vão, né? te puxa pra dentro dele. Eles vão tranquilo, ali, aí o crédito vem. Isso. Até sumirem, assim. Isso. É um tempo muito Gostei, próprio. Né? Gostei Verdade. muito disso. A gente falou do Apichatpong como referência, mas eu também citaria o Buñuel. Né? Verdade, com certeza. Nossa, ainda mais na questão da religiosidade, Sim. né? Da fé. Sim. Muito Buñuel.
E o Lynch, né? A gente tá no clima de Twin Peaks, né? Na hora que a gente saiu do filme, eu e a Raquel, a gente falou assim, porra, né? Tudo a ver com. Eu vi bem antes dessa chegada aí do Twin Peaks, mas. E logo depois que eu vi o filme, já me remetia ao universo, né, do Lynch, né? O que serviu pra matar um pouco a saudade, até então. Sem dúvida. Bom, então tá aí, né, gente? O Ornitólogo, um filme realmente a ser visto. Eu acho que dos melhores que eu vi esse ano até o momento. Né? É um dos grandes filmes desse ano, vai estar nas listas aí do ano que vem. Vai resistir, né? Então, até o final do ano aí, sem eu acredito. muita dúvida. Porque é bem de raro você encontrar esse tipo de filme no circuito, né? Bom, e agora só pra gente fechar a conta aqui, falar um pouquinho mais do Z, principalmente ali o terceiro ato ou a terceira viagem, né, que é quando ele vai com o filho para lá, e de fato é quando a gente tem um momento em que ele chega mais perto, né, do seu propósito, que é encontrar a cidade perdida. E é um momento do filme também que a gente, ao mesmo tempo em que há um exercício de imaginação, porque ninguém sabe de fato o que aconteceu, né? Ninguém tem os relatos do Fawcett sobre o que ele encontrou no mato de fato, porque ele desapareceu junto com o filho, né? Ninguém sabe, até hoje. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse exercício de imaginação deles vivendo ali, né? Junto com os indígenas que eles encontraram e tudo, sendo no meio daquele confronto, né, de duas tribos, e aí eles são meio que dopados, né, ali pelos indígenas para viver, para eles possuírem as almas deles, uma coisa assim que eles falam, né? Ao mesmo tempo me passa ainda essa impressão de que ali é só um relato de viagem, sabe? O filme é esse relato mais científico, assim, do que as coisas são, apesar do que eu disse, de ser um filme muito mais ficcionalizado e dramatizado do que o livro talvez seja. Mas eu fico imaginando se isso também talvez não seja uma opção do próprio James Gray, uma opção consciente mesmo, de não ir longe demais, deixar o mito existir, né, e não tentar imaginar o que ele teria encontrado ali, se aprofundar muito. Acho que não é muito do feitio do Gray, né, esse cinema mais ornitólogo. Sabe? Um pouco. Eu acho que tem ali também uma coisa também simbólica de pai e filho. Agora pode falar tudo, né? Pode. De pai e filho serem aparentemente devorados em conjunto, né? Coisa. Eles passam boa parte da vida em confronto, porque ele é um pai negligente, o filho sente a falta, o filho mais velho, e no fim eles vão ser canibalizados juntos. Tem uma poesia, eu acho, que aproxima muito o James Gray de si mesmo, né? Acho que é o momento mais de personalidade do filme. É aquela sequência final quando eles são capturados. E remete muito à antropofagia, enfim. O filme se aprofunda muito ali. É uma pena, na verdade, que ele acabe ali. Eu acho meio... Eu dou uma lamentada, assim. Que é quando o filme sai um pouco daquela coisa meio fria, descritiva, muito bonita, mas muito distante, e adentra nessa psique desses personagens que se sentem conectados na devoração, sabe? E é bonito, assim, quando... ele percebe que o filho tá com medo, né? Ele vai e fala numa calma, assim, numa tranquilidade, assim, que ele não precisa ter medo. Eu achei bonito o que ele fala ali. É realmente uma das melhores partes. Acho que a melhor parte do filme, que a gente fica querendo mais mesmo. Mas é o final, né? Mas já tá bem longe ali. Eu acho muito sintomático que o último plano do filme seja muito parecido com o último plano do Era Uma Vez em Nova York. Sim. Que é um personagem saindo da sala num espelho, né? Visto por um espelho. Com a diferença de que no Era Uma Vez em Nova York você tinha ali os dois planos ao mesmo tempo, né? O espelho dele saindo e a Marion Cotillard indo embora. Ali você só tem o personagem saindo. Eu acho que ele gostou tanto daquele plano que ele repete nesse filme. É muito foda. Que é uma composição, de fato, muito, muito poderosa. Né? Sim. Ela entrando, né, na floresta, né? É isso. Como que aquela busca virou a busca dela também. Né? Exatamente. É muito espelhado, bonito. Assim, né? Sim. Muito acho bonito. Muito impressionante. Eu queria só mesmo comentar mais essa parte final, né? Como a gente disse, é uma história verídica, né? Aconteceu mesmo, se você pesquisar na internet, você sabe tudo, né? O que vai acontecer ali no filme. Mas, de toda forma, para não estragar, né, tudo aí para as pessoas que ainda não viram o filme, só fazer esse comentário. E fico curioso agora para o próximo filme dele, que será uma ficção científica.
Pois é esse que tem produção do Rodrigo Teixeira? Acredito que brasileiro? Sim. Chama Ad Astra. Talvez seja, eu não tenho certeza. Mas só para localizar, o Rodrigo Teixeira, produtor da RT Features, vai produzir um filme do James Gray. Eu não sei se é esse, deve ser. Eu acredito que sim. Eu queria Mas comentar... imagina, se ele já saiu da zona de conforto fazendo o Z, imagina agora. É verdade. Fazendo uma ficção científica. Vai ser um Solaris do século XXI. Tô curiosíssima também. Não, eu queria comentar, assim, rapidamente, tal, porque eu não tô no meu lugar de fala, mas eu acho que foi uma boa representação, assim, dos indígenas, né? Porque apesar de ter... Acho que ele trabalhou o clichê de colocar o indígena como selvagem e como assassino, só que te fazendo pensar sobre isso de outra forma. Tipo, eles não são assassinos, eles estão se defendendo, né? E o Fawcett o tempo todo falando, nossa, nós que somos, sabe, burros, nós que não entendemos nada, achando que os indígenas são selvagens, olha o que eles fazem, assim. Então eu gostei disso, porque mostra esse cuidado que ele teve de não retratar o indígena como a gente comumente já viu em outros filmes e tal. Ele explica o que as coisas significam, até o próprio canibalismo, né? Que o outro personagem terrível, que só dá problema, eu esqueci o nome do personagem. Eu também não me lembro o nome dele, mas ele é tipo o personagem problema, né? Sempre tem um personagem problema. E eu gosto muito também da representação do indígena. Acho que tem uma dignidade na maneira como eles aparecem no filme, e especialmente no fim, quando parece que o indígena explica o ritual, né? Ele fala, olha, a maneira deles, né? É isso aí. Não podemos fazer nada, né? E esse personagem problemático, ele, né, aterrorizado. Nós estamos numa tribo de canibais. E o próprio Fawcett explica pra ele, você não sabe nem o que significa esse canibalismo, você tá, sabe, tão atordoado assim. Fala pra gente também, porque é o medo desconhecido, já prega o preconceito, assim. Então eu acho que trabalhou bem essas questões em relação ao indígena. Mostrou também a parte da própria escravidão que eles sofreram. E aí, né... E esse personagem, esse mais detestável, tá ali de contraponto. A visão eurocêntrica da coisa, né? O cara que vê os indígenas como selvagens e tal. E o Fawcett ali meio mediando aquela relação, entendendo o aspecto da formação de uma terra, né, do indígena, e o colonialismo da Europa, que quer ocupar e delimitar e fazer mapas e geografizar um espaço que é um espaço de pertencimento. Acho bem interessante. Eu gosto muito também como ele filma os ataques de flechas, né? Que é uma coisa bem assim, com a descrição típica do Gray, né? E sua elegância também. E aquele momento que eles estão ali no rio, que vem as flechas, você assusta junto com o personagem, né? É quase um 3D aquilo ali. É verdade, é verdade. E ao mesmo tempo, tem os ataques das piranhas também, né? Que não é uma coisa assim espetaculosa, né? Aquilo acontece, os caras caem na água, você vê que tem uns bichos ali mordendo eles, mas não natural, né? Não tem o plano da piranha, né? Nem o ponto de vista da piranha. Mas é muito legal. Cara, Marcelo, valeu demais, o papo foi muito bom, a gente podia falar mais e mais aqui, mas vamos encerrando, né? Não, pois é, muito obrigado aí para todo mundo que está ouvindo, para Raquel, Renato, e é um prazer, e de fato são 2 filmes incontornáveis esse ano. Eu acho que o Z não vai entrar nas grandes listas do ano, mas o Ornitólogo certamente vai, e vem muita coisa aí pra gente continuar conversando. Bacana, valeu. Valeu demais. Chegamos ao fim desse episódio, pessoal, e esperamos que você tenha gostado dele. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também deixe um comentário pra gente aí na página do programa. Isso é sempre muito bem-vindo. Para mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe o Cinematório também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga o nosso perfil no Spotify, onde tem playlists baseadas nos temas discutidos em nossos podcasts. Lembrando que separamos para vocês entrevistas e críticas e outros hiperlinks que você pode acessar na página do podcast. E também lembrando que toda segunda-feira tem o Cinematório Café novinho para você começar bem a semana.
Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Então, gente, tchau, um grande beijo e até a próxima. Nos falamos em nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.